Amém. Louvado seja Deus. Ide pregai para que o mundo creia, para que o mundo creia em Deus. Ide consolai, secai os olhos. Estamos em tempos assim, meus irmãos, e o Evangelho é esse remédio santo de Deus para curar, para abençoar as pessoas à nossa volta. A pandemia que nos cerca nos assusta muitas vezes, mas é uma oportunidade grande que Deus está dando à igreja de testemunhar, de falar, de anunciar a esperança. O mundo está sem esperança. Eu e você podemos ser proclamadores dessa esperança para a glória do Senhor. Amém? Eu quero convidar você, sem mais delongas, a abrir a sua Bíblia no texto de Lucas, capítulo 14. Vamos lá, abra sua Bíblia, Lucas capítulo de número 14. Nós vamos compartilhar neste momento a palavra do nosso Deus. Lucas capítulo 14, quero ler com você versos 25. Vamos ler todo esse bloco do 25 ao 33. Lucas 14, do verso 25 ao 33. Acharam? Todos comigo? Vamos abrir a palavra, vamos ler, mantenha a sua Bíblia aberta, caminhe nos textos que podem ser precisos para você compreender melhor a palavra. Agora é tempo de ouvirmos então a voz de Deus falando ao nosso coração. Além da voz do pastor, receba a palavra de Deus como palavra dele, em nome de Jesus. Lucas 14, do 25 ao 33 diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem zombarão dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei? Qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Querido irmão, querida irmã, eu pergunto, você é uma pessoa apegada? Você guarda coisas, guarda objetos, você guarda roupas, guarda fotos, guarda coisas, acumulando coisas em sua casa? Muitas vezes nós temos esse hábito de guardar e guardar e acumular. Quando nós mudamos ou fazemos uma boa limpeza em casa, nós podemos perceber quantas coisas nós guardamos, como nós somos apegados às coisas materiais. Então, geralmente, nós nos apegamos muitas vezes às pessoas, nos apegamos às coisas e muitas vezes esquecemos daquilo que realmente é de valor. Eu quero voltar com você então na narrativa de Lucas, lembrando que este texto de Lucas capítulo 14 está dentro daquele bloco da narrativa lucana que recebe o nome pelos comentaristas bíblicos de narrativa de viagem. O que é a narrativa de viagem? A narrativa de viagem, meus irmãos, é aquele bloco de textos, especialmente de Lucas, que compõe a última semana de Jesus, quando Jesus estava lá na região norte, região de Nazaré, Cafarnaum, Betsaida, e ele sai daquela região, vindo então até Jerusalém. Ele gasta uma semana fazendo esta caminhada, vindo para Jerusalém, sabendo que era o seu
seu último tempo. Olha comigo rapidamente lá em Lucas capítulo 9, versículo 51, porque essa narrativa de viagem começa lá. Lucas capítulo 9, versículo 51, quando começa o Senhor Jesus descer para Jerusalém, sabendo que ele morreria, sabendo que completaria ali a sua carreira e o seu ministério. Lá no verso 51, capítulo 9 diz: e aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E se você vai olhar então, começa aqui a descida de Jesus da região norte, vindo em direção a Jerusalém. Bom lembrarmos que a descida é no mapa. Topograficamente, Jesus estaria subindo em direção a Jerusalém. E esse texto, então, a narrativa de viagem, começando no capítulo 9, verso 51, atravessa até o capítulo 19, versículo 48, quando Jesus encerra aquela viagem. Agora ele se encontra em Jerusalém, ali ele vai ser preso, julgado, condenado, morto, ressuscitado e 40 dias depois, assunto aos céus. Então, olhando para essa narrativa de viagem, que eu quero compartilhar com você sobre a missão. Estamos falando desses últimos domingos sobre a nossa responsabilidade de missão. E eu quero falar com você nessa noite que a missão exige renúncia de cada discípulo. Cada um de nós, discípulos de Jesus, precisamos estar dispostos a abrir mão. Por isso eu perguntei para você se você é uma pessoa que acumula coisas. Se você é uma pessoa apegada às coisas, se você é uma pessoa agarrada a essa vida, porque os discípulos de Jesus Cristo, embora devam amar sim a família, até mesmo as coisas que têm, mas devem amar menos e amar mais o Senhor, amar mais a missão. Devemos ser desapegados. Então quero compartilhar com você algumas ideias presentes aqui no texto, e a primeira proposição que eu coloco para você nesta oportunidade, irmão, é que a missão exige renúncia do lastro de família. Olha o que Jesus disse aí, versículo 26. Se alguém vem a mim e não aborrece, o aborrecer aqui é amar menos, se não aborrece ou não ama menos a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e ainda a sua própria vida, se não amar menos do que a mim, disse Jesus, esse não pode ser meu discípulo. Somos chamados, irmãos, a sermos pessoas desapegadas, apegadas ao Senhor, apegadas sim à família, aos conceitos, aos valores da palavra, às coisas que Deus coloca em nossas mãos, mas o apego número 1 é a pessoa bendita de Jesus. A família, queridos, é algo maravilhoso no plano de Deus, é grafado ou é escrito nas Escrituras com valoroso destaque em todas as linhas bíblicas, mostrando que a família tem um lugar especial no plano de Deus. Deus poderia ter criado, por exemplo, a humanidade completa, assim como ele fez com os animais, criando centenas, milhares de animais de uma vez só, num ato único. Ele poderia ter criado, se quisesse, já a humanidade toda, mas ele não fez assim. Você tem no ato criativo de Deus duas maneiras de Deus agir criando. Primeiro, Deus pode agir imediatamente ou sem nada entre ele e a criação em si. Quando ele disse, por exemplo, haja, e começou a existir as coisas. Não havia um intermediário, não havia ele colocando a mão na coisa criada, mas pela sua palavra poderosa, ele dizendo haja, e árvores surgindo, rios surgindo, animais surgindo, peixes aparecendo, tudo acontecendo. Mas você tem também aquilo que é chamado de criação mediata, ou seja, quando Deus usa algo para alcançar a sua criação, não apenas a sua palavra. Por exemplo, no caso da família, ou no caso da criação do homem, Deus pôs a mão na massa, literalmente, diz o texto bíblico, que ele
tomou do barro da terra, amassou esse barro, e desse barro ele fez o homem. Desse homem ele criou a sua mulher, e desse casal, diz o texto lá de Atos capítulo 14, que desse casal ele fez vir à existência toda a raça humana. Se você correr lá para o texto de Gênesis capítulo 2, diz o Senhor ali: então o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Se você caminha um pouquinho mais, no versículo 21 a 23, diz o texto ali que Deus fez cair um pesado sono sobre Adão, e enquanto ele dormia, tirou-lhe uma de suas costelas, fechando-lhe o lugar com carne, e com a costela que havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher, e levou até ele, e disse... E o homem disse: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. A família, meus irmãos, é um ato criador de Deus, mas um ato no qual Deus agiu não só com a palavra poderosa produzindo, mas com as suas mãos tocando e fazendo. Então a família tem um lugar especial na criação de Deus. Embora a família seja a célula máter principal de toda a construção, de toda a sociedade humana, embora a família seja o principal organismo social, não pode ser o conceito prioritário em nossa escala de valores, porque essa escala de valores começa com Deus. A coisa mais importante, mais rica, mais fundamental da nossa existência não é a família. A coisa mais importante, prioritária e fundamental na nossa existência, na nossa missão, é o próprio Deus. Se você vai olhar para o resumo da própria lei, quando Jesus conversando ali com um famoso advogado, ele conversando com aquele homem, ele responde, Jesus perguntando quais são os principais mandamentos, aquele homem responde dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quero lembrar a você que o desafio ali é amar primeiro Deus. Amarás o Senhor teu Deus, mas também na sequência, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e na continuidade, amarás a ti mesmo. Então, na sequência, ou na pirâmide dos valores importantes para a nossa existência, ame a Deus em primeiro lugar. Deus é o número 1, Deus é a coisa mais importante da nossa vida. Ame também o seu próximo. Aí entra a sua família, sua esposa, seus filhos, entra também todos os circunstantes que caminham na sua existência ou na sua vida, e depois ame a ti mesmo. Então a escala de valores é Deus primeiro, depois o próximo, depois a mim mesmo. Mas queremos olhar, meus irmãos, não apenas a família no plano de Deus, mas também a família no plano do discipulado. A família é o bem mais importante que se pode ter aqui nessa caminhada social, humana, apenas suplantada por Deus, como dissemos. Apenas Deus é mais importante que a família. Nós devemos primar e prezar por isso. Nada pode tomar o lugar de Deus na vida do cristão, nem mesmo a família, disse Jesus aqui. Se alguém vem a mim e não amar menos o seu pai, não amar menos a sua mãe, não amar menos a sua esposa, não amar menos os seus filhos, não amar menos os seus irmãos, então Jesus é que coloca isso. A coisa mais importante é Deus. Nada pode tomar o lugar de Deus na vida do cristão, nem mesmo a família, seja ela no coletivo, seja ela no relacionamento pessoal entre as partes. Ninguém pode tomar o lugar de Deus ou de Jesus, mas nem mesmo a família. Se você for ler a história do apóstolo dos pés sangrentos, é um livro interessante, escrito pelo nosso irmão já falecido, e ele conta ali a história de Sadhu Sundar Singh. O Sadhu Sundar Singh foi um cristão lá no Tibete,
e ele se converte, ele crê em Jesus Cristo, mas por ele ser de uma família tibetana, hinduísta, ele é expulso de casa, e ele tem que escolher ficar em casa com a família, adepto a uma religião animista, ou voltar-se para o Senhor e seguir a Jesus. Ele abre mão de tudo. Ele abre mão de tudo, porque ele entende que Jesus era a pessoa mais importante da vida dele. Se alguém vem a mim, disse Jesus no versículo 26, e não ama, ou ama mais o seu pai, mais sua mãe, mais sua mulher, mais os seus filhos do que a mim, esse tal, disse Jesus, não é digno de mim. A versão Almeida, revista e atualizada, que é a mais comum entre nós, ela usa aqui a tradução aborrecer. A ideia de aborrecer é amar menos. Então você tem uma notinha de rodapé lá no rodapé da sua página na Bíblia atualizada, que está dizendo ali com referência a esse termo, amar menos. Você precisa amar mais a Jesus do que o seu pai, amar mais a Jesus do que a sua mãe, amar mais a Jesus do que a sua esposa, do que o seu esposo, do que seus filhos. Então Jesus é o número 1. Então, quero só reforçar com você, meu querido irmão e irmã, que a missão exige renúncia do lastro de família. A coisa mais importante, a pessoa mais importante da nossa existência é o Senhor Jesus. E para eu cumprir a missão, eu preciso saber disso. Não é trocar a família pela igreja, não é trocar a família pelos eventos da igreja, mas é amar mais a Jesus. Tem muita gente que confunde e troca a família pela igreja, e prejudica a sua família. Troca a família pelos eventos da igreja e prejudica o relacionamento familiar. Você precisa amar mais a Jesus e não os eventos da sua igreja. Segunda coisa, lembrando aqui, a missão exige renúncia do comando da vida. Quem é mais importante? É a sua vida ou é Jesus Cristo? São os seus afazeres, os seus sonhos, os seus projetos, ou é Jesus Cristo? Então, primeiramente, olhando nesse ponto, os interesses pessoais, eles são inferiores aos interesses de Deus. Quais são os meus interesses aqui nessa caminhada? Quais são os seus interesses nessa caminhada? Você pode falar, bem, o meu interesse é ter um bom estudo, uma boa formação, o meu interesse é ter uma boa profissão, quem sabe adquirir uma boa casa, uma casa de campo, uma casa de praia. Bem, vocês já moram aqui na praia, né? Então, adquirir aí alguma coisa e ter o seu patrimônio. Quem sabe formar os filhos em boas universidades para que eles tenham também bons recursos. Mas qual é o interesse que deve prevalecer? O seu interesse ou o interesse de Deus? Você já se colocou diante do Senhor, querendo saber se realmente Deus quer que você adquira tudo isso? Ou se Deus quer que você invista a sua vida na obra do Senhor? O Senhor Jesus, irmãos, ele destaca que além da família ter um plano inferior, o próprio discípulo também assume um lugar secundário na missão. Olhe mais uma vez aí o versículo 26. Se alguém vem a mim e não amar menos, olha lá então na última linha, a sua própria vida, é o que Jesus diz aí. Se alguém vem a mim e não amar menos, a sua própria vida não é digno de mim. Um antigo provérbio romano, citado inclusive numa outra reflexão há poucos dias aqui neste púlpito, um antigo provérbio romano dizia para os soldados em tempo de guerra, e ele expõe exatamente esse princípio de Jesus, quando aquele provérbio romano dizia, não importa que eu viva, importa que eu vá. O soldado romano, ele era treinado, formado, equalizado, de tal maneira que a missão dele era mais importante que a própria vida. Ir não significa perder a vida, mas ir significa que o ir está acima da vida. E de repente, no ir, se perder a vida, o mais importante é a missão. É assim que Jesus também nos ensina aqui, que nós devemos amar menos a nossa própria vida. Ser discípulo, então, é ser um missionário. Isso significa aborrecer ou amar menos a sua vida e amar mais o reino de Deus. Amar menos, quem sabe, os seus sonhos e amar mais os projetos de Deus. Eu li certa vez, em algum lugar,
Eu não me lembro se essa frase é de David Livingstone, o grande missionário na África no século XVIII, e essa pessoa então diz o seguinte: ou você é um missionário, ou você é um campo missionário. Todos nós estamos nessa mesma posição. Todos nós crentes em Cristo Jesus precisamos olhar para esse fato: ou eu sou um missionário, ou eu sou um campo missionário. E se eu já fui alcançado pela graça salvadora de Jesus Cristo, se o amor de Deus já mudou a minha vida, eu sou um missionário. Eu preciso pregar o evangelho, preciso compartilhar, preciso ensinar, preciso discipular, preciso partilhar a graça salvadora com outras pessoas. Como dissemos, irmãos, estamos num tempo de pandemia, estamos num tempo de sofrimento, de angústia, de dor, de perda, estamos num tempo de lágrimas. O Brasil está chorando mais de 200 mil mortes atingidas pelo Covid-19. É claro que há centenas de outras fatalidades, de acidentes, de cânceres, de tantas outras enfermidades que também têm levado pessoas à morte. Mas é importante nós lembrarmos que nesse tempo de pandemia especialmente, o Brasil chora. O mundo chora, a dor da perda é dilacerante, meus irmãos, e o mundo chora os seus mortos. E é importante então nós lembrarmos que a nossa vida está aqui para levar uma mensagem de esperança, de salvação, de vida eterna àqueles que estão ao nosso lado. O Senhor Jesus indica então que o seu discípulo deve tomar a sua cruz e segui-lo. Olha mais uma vez o versículo 27. Abra aí a sua Bíblia. Lucas 14, versículo 27. Em Lucas 14, versículo 27, Jesus diz assim: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Irmãos, não é fácil tomar a cruz. Você pensa que foi fácil para Jesus? Tomar a sua cruz, atravessar aquelas ruas empoeiradas de Jerusalém, subir a ladeira em direção ao Gólgota, e lá ele ser pregado, crucificado e morrer na cruz? Não, não foi fácil. Tão difícil era a tarefa que na noite anterior o Senhor Jesus, orando ao Pai, disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não, Pai, que seja feita a tua vontade. Se para Jesus não foi fácil tomar a cruz, ele transpirava gotas de sangue, dada a agonia de pensar o seu sofrimento, para mim e para você também, meus irmãos, o tomar da cruz é doloroso. O tomar da cruz de Jesus foi literalmente a morte dolorosa da crucificação. Para mim e para você, é crucificar o nosso eu, é crucificar a nossa vontade, é crucificar, quem sabe, alguns projetos e sonhos, é crucificar, quem sabe, alguns alvos na vida. É deixar de lado o nosso interesse pessoal e colocar à frente o interesse pessoal de Deus. Tem ocasiões que a tensão entre tomar e não tomar a cruz é tão intensa que você às vezes recusa tomar a cruz. O preço para ser discípulo é essa rendição total. O preço para ser discípulo do Senhor é essa entrega que envolve toda a sua vida. Se alguém não amar menos a sua própria vida, disse Jesus, esse não pode ser meu discípulo. O Senhor Jesus, meus irmãos, aqui então, ele apresenta duas breves analogias interessantes, tentando objetar ou colocar claro à nossa mente o preço do discipulado. Olhe comigo então a primeira alternativa, no versículo 28, do versículo 28 ao 30, Jesus diz o seguinte: qual é o homem que dentre vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Meus irmãos, antes de construir, calcule o preço. Antes de construir, calcule o preço. Talvez você conheça algum prédio, até aqui na nossa região tem alguns, que estão inacabados há anos, há décadas.
e agora, quem sabe, não compensa nem mais concluí-lo. Talvez aqui nesse texto esteja uma referência a uma torre, porque Jesus apenas fala o homem pretendendo construir uma torre. Que torre é esta? Talvez ele quisesse construir ali uma torre de vigia na sua vinha. Isso era muito comum naquele período na Palestina, construir ali uma torre de vigia para proteger a sua vinha contra saqueadores. Talvez ele quisesse ter um lugar ali junto com aquela torre, uma pequena sala ou um armazém um pouquinho maior para guardar ali ferramentas ou guardar ali a sua própria colheita. O Senhor Jesus argumenta que antes de começar a edificar a estrutura, esse homem deveria calcular os custos para saber se realmente ele poderia concluir ou se ele cairia na chacota, se ele cairia no ridículo de alguém passar por ali e dizer: esse homem foi um tolo, começou uma construção que ele não consegue terminar. Jesus também, meus irmãos, então, ele está aqui exatamente levantando esta questão, dizendo que o homem precisava calcular. Assim, semelhantemente, eu e você precisamos também calcular o preço. Queremos de fato seguir a Jesus? Queremos de fato pagar o preço por sermos discípulos do Senhor? É isso que Jesus coloca aqui, queridos. É bom lembrar que Jesus avisa em vários contextos que a vida cristã não é um mar de rosas. A vida cristã não é fácil. Se perseguiram a mim, disse Jesus, perseguirão também a vocês. Mas Jesus lança aqui, irmãos, um outro exemplo. Olha o versículo de número 31 e 32 agora. Lucas 14, verso 31 e 32. Jesus diz assim: qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens ele poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000 homens? Caso contrário, se ele não calcular a força, as estratégias e a arte da guerra, se ele não souber calcular isto, o que vai acontecer? Ele vai perder a guerra. E Jesus diz aqui então, esse homem, se perceber que não tem condições de enfrentar o inimigo, ele precisa enviar uma embaixada pedindo condições de paz. Era 2 por 1, era um exército de 20.000 homens contra um exército de 10.000 homens. Será que ele conseguiria vencer a guerra? Cada soldado tendo que matar 2 soldados. Então é uma tarefa difícil também, e esse homem teria que decidir. Aqui, meus irmãos, nós temos a figura do pecador mais fraco, indo ou estando em guerra com Deus, o mais forte. Ele pode enfrentar essa guerra? Não, não pode. Ele precisa se render a Deus. Jesus então nos ensina aqui o preço da rendição. E Jesus está dizendo que o discípulo também deve envolver a sua vida nesse sacrifício e nessas dificuldades. Ser um discípulo de Jesus envolve preço. Ser discípulo de Jesus custa alto para cada um de nós. A salvação é de graça, mas ser um discípulo custa. Se o cristão quer de fato cumprir a sua missão, certamente ele experimentará essa tensão de renunciar a si mesmo, ou quem sabe, abrir mão do reino de Deus. Então o desafio de Jesus é que o cristão precisa renunciar a si mesmo. É maior que seguir o nosso próprio caminho. O reino de Deus é maior do que isso. Eu aprendi há uns 40 anos atrás uma frase com um pregador chamado Luiz Palau, e esse pregador dizia o seguinte: quando a sua vontade cruza com a vontade de Deus e a sua vontade está então em choque com a vontade de Deus, e você escolhe a vontade de Deus contra a sua vontade, isso é renúncia, isso é tomar a cruz, isso é morrer para você mesmo. Mas se a sua vontade cruza com a vontade de Deus, e você escolhe a sua vontade contra a vontade de Deus, você não deu renúncia, você não se entregou ao querer de Deus. Então é preciso que eu e você amemos menos a nossa própria vida. Por isso, nessa segunda proposição, eu articulei com você que a missão exige renúncia do comando da vida.
Quem é que está no comando da minha vida? Eu estou disposto a abrir mão, eu estou disposto a renunciar aos meus sonhos, a renunciar aos meus alvos, a renunciar às minhas conquistas em favor do reino de Deus. Eu estou disposto a deixar de lado o meu ambiente confortável, minha zona de conforto, quem sabe para ir à casa de um vizinho, de um colega de trabalho e compartilhar com ele a salvação em Cristo. Eu estou disposto a abrir mão do meu tempo para acompanhar alguém em um discipulado, em um ensino continuado, para que essa pessoa conheça a graça salvadora de Jesus. Irmãos, vamos fazer aqui a meia-culpa. Muitas vezes nós atiramos pedra nos testemunhas de Jeová, porque eles batem lá na sua porta e insistem com você para ouvir a palavra. A minha pergunta é: você tem insistido com pessoas para ouvir a palavra? Você também tem ido atrás de pessoas para conhecer o Evangelho? Não basta apenas ficarmos em casa e pedindo para Deus: Deus, salve o mundo. A missão é minha, a missão é sua. Eu e você também temos que ter essa disposição, havendo a oportunidade, levar o Evangelho a outra pessoa. Terceira e última coisa que eu quero colocar aqui com você, então, meus irmãos, quanto a esta responsabilidade da missão, dizendo que a missão exige a renúncia de cada discípulo, eu quero colocar em terceiro lugar que a missão exige renúncia do amor às suas possessões. Nada pode concorrer com a missão do reino, nada pode ser mais importante que os valores de Deus. Pode-se ver, meus irmãos, tanto pelas Escrituras Sagradas, quanto pela própria experiência, que a tendência de se apegar às coisas é comum ao ser humano. As coisas materiais são boas, as coisas materiais muitas vezes são instrumentos de Deus para a nossa vida, para nos abençoar, para o nosso bem-estar. Contudo, nós não podemos viver como se tais bênçãos fossem as coisas mais importantes na nossa vida. Não são bens permanentes. Quando você fechar os olhos aqui para esta vida, você não vai levar nada daqui para o além. Paulo vai dizer: assim como viemos nus, voltaremos nus. Assim como nós entramos nessa vida sem nada, nós partiremos dessa vida também sem levar bem algum. Então não adianta se apegar em extremo. Você deve sim cuidar das suas coisas, administrar bem aquilo que Deus colocou na sua mão, zelar pelas coisas que você possui, mas amar menos e amar mais ao Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 10, Paulo vai dizer que ele, como apóstolo, e falando de todos os cristãos, estamos muitas vezes entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Meus irmãos, na qualidade de bens transitórios que são, nós não podemos deixar esses bens ocupar lugar de alta importância na nossa escala de valores. Nós devemos amar sim aquilo que Deus colocou à nossa mão para cuidar. Somos responsáveis em administrar, somos mordomos do Senhor naquilo que Ele coloca em nossas mãos. São casas, são terras, são veículos, é dinheiro. O que é que Deus colocou na sua mão para administrar? Administre para o seu bem, mas administre para a glória de Deus. Ame mais ao Senhor. Assim, meus irmãos, você pode possuir muitos bens, mas esses bens nunca podem ocupar na sua vida lugar maior que a missão dada pelo Senhor Jesus. A missão é maior do que qualquer coisa. A missão é maior do que qualquer bem na vida do discípulo. Nada pode subtrair o lugar da missão na vida do discípulo de Jesus Cristo. O Senhor Jesus é muito enfático nesse texto, dizendo o seguinte, na sua conclusão dessas parábolas que ele conta aqui. Olha o versículo 33, olha aí o versículo 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo.
Renunciar não é jogar fora, renunciar não é deixar para outro, mas renunciar é amar menos e amar mais ao Senhor. A missão do discípulo, queridos irmãos, então, é a de propagar o ser maravilhoso de Deus, o seu plano de salvação, e levar pessoas a serem abençoadas com essa graça transformadora e salvadora. Eu e você somos chamados a renunciar, a abrir mão daquilo que temos, daquilo que somos, em benefício da salvação de outras pessoas. Se preciso for, eu preciso abrir mão de coisas. Se preciso for, eu preciso abrir mão do meu tempo. Se preciso for, eu preciso abrir mão da minha zona de conforto. Se preciso for, eu preciso me desgastar para que o outro conheça a graça salvadora de Deus. Vivemos em tempos muito confortáveis, louvado seja Deus por isso, mas é preciso que eu e você estejamos prontos a abrir mão, a renunciar, e é isso que o Senhor Jesus Cristo coloca para nós. A missão exige renúncia de cada discípulo, exige renúncia no campo da família, exige renúncia no campo da sua vida pessoal e exige renúncia no campo dos seus bens, das suas posses e dos seus haveres. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu e você somos chamados a anunciar o Evangelho de Jesus. O sábio Salomão, concluindo aqui a nossa reflexão dessa noite, o sábio Salomão, ele já pregava sobre isso, sobre o privilégio de conduzir pessoas no caminho da justiça. Corra comigo lá no texto de Provérbios, vamos lá, Provérbios, capítulo de número 11, e com esse texto nós estaremos então fechando e concluindo a nossa reflexão nessa noite. Provérbios 11, versículo 30, o sábio Salomão diz assim: o fruto da retidão é a árvore da vida. O fruto da retidão é a árvore da vida, e aquele que conquista almas é sábio. Aquele que conquista almas, sábio é. Então eu quero deixar com você esse versículo dizendo que eu e você somos chamados a anunciar o Evangelho e a conquistar almas para o Senhor Jesus. Lembrando que nós somos apenas porta-vozes da mensagem. Nós somos apenas os condutores dessa graça salvadora de Deus. A obra da salvação não é minha. A obra da salvação não é a minha capacidade de falar. O que você precisa saber, meu irmão, minha irmã, é que o outro é pecador, que ele está condenado à perdição eterna e que você conhece o remédio. Jesus Cristo deu a vida para a salvação do pecador. Você precisa anunciar isto. Você precisa perguntar àquele seu circunstante: você quer ou não quer ter a sua vida livre da condenação eterna? Cabe a mim, cabe a você compartilhar, anunciar, proclamar, discipular, ensinar, continuar com paciência, falando do Evangelho às pessoas que estão à nossa volta. A sua responsabilidade, meu irmão, minha irmã, não é ganhar o mundo inteiro para Jesus, mas certamente o seu marido não crente, a sua esposa não crente, os seus filhos não crentes, os seus parentes não crentes, os seus vizinhos, aqueles que têm acesso a você, seus amigos de trabalho, essas pessoas Deus poderá pedir conta para você. Você compartilhou da graça com eles, você falou da salvação com essas pessoas, eles souberam, mesmo que negando e não querendo, mas eles souberam por sua voz, por sua vida, que Jesus é o único Salvador, eles conheceram o Evangelho através de você. Volto para o texto, terminando: quem ganha almas é sábio. Quem ganha almas é sábio. Eu e você somos chamados a viver nessa sabedoria de Deus, levando o Evangelho para o mundo. Quando você vai para o texto de Coríntios, Paulo vai dizer que o mundo não quer Evangelho, porque as coisas de Deus são loucuras para o mundo. Mas para nós que somos salvos, é sabedoria, é poder de Deus. Então eu e você somos chamados a anunciar o Evangelho, a cumprir a nossa missão, a abrir mão, quem sabe, da família, abrir mão, quem sabe, ou amar menos as coisas, amar menos a nós mesmos e cumprirmos a nossa missão.
cumpra a sua missão. Evangelize, discipule, fale da graça, conforte pessoas, anime pessoas no caminho da verdade. E quem sabe lá na eternidade, Deus poderá mostrar para você os frutos do seu trabalho. E a recompensa virá da mão abençoadora do nosso Deus. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã.